As reações de obtenção de alcino. O primeiro tipo de reação que ocorre é essa reação de desalogenação de dialetos com KOH alcoólico. Nas reações de obtenção de alcinos, vocês podem traçar um paralelo com a obtenção de alcenos, porque olha só, alceno a gente tinha um cloro só, um halogênio, junto com KOH, saía um Cl com esse KOH e ficava ali a ligação dupla. Só que nesse caso, como a gente tem um dialeto, precisa de 2 KOH para um potássio arrancar cada um desses cloros, por isso que vai formar 2 KCl. E o que vai acontecer no caso desses dialetos? Se eles forem assim, vicinais, um em cada lado, cada um desses carbonos vai perder um hidrogênio e um cloro, um hidrogênio e um cloro, e entre esses 2 carbonos vai ter a formação da ligação dupla. Só que, nesse caso, quando a gente tem os 2 cloros no mesmo carbono, esse carbono aqui ele já está perdendo 2 ligantes, ele não vai também perder hidrogênios. Então, quem vai perder os 2 hidrogênios vai ser um carbono vizinho. Nesse caso, só tem um CH3. Agora, se fosse um CH3 e para o lado de cá tivesse CH2, CH3, perderia os 2 hidrogênios, aquele carbono menos hidrogenado. Nesse caso, como só tem um, sai os 2 hidrogênios daqui, cada hidrogênio vem com uma hidroxila e vai formar uma molécula de água, por isso que é 2H2O. A outra reação é com tetraletos. E aí, no caso de tetraletos, a gente reage com zinco, e para cada zinco vai arrancar 2 halogênios, formando um ZnCl2. Então, como são 4 aletos, vai formar 2 NCl2, saindo 4 ligantes desse composto orgânico, vai ter a formação da ligação tripla entre os 2 carbonos que tem os 4 halogênios. O terceiro método é esse método de desidratação de diálcoois vicinais com alumina quente. Então, lembra quando a gente tem um monoálcool, forma um alceno. Quando a gente tem um diálcool e eles são assim, um do lado do outro, eles são vicinais, para cada um desses carbonos que tem a hidroxila, vai sair a hidroxila e um hidrogênio, uma hidroxila e um hidrogênio. E aí, com isso, a gente vai ter a formação da ligação tripla, né? Vai ter essa eliminação de 2 moléculas de água. A quarta reação é a reação a partir do carbeto de cálcio. Então, o carbeto de cálcio é um material inorgânico, ele é um sólido, ele é comumente chamado de a pedra que pega fogo, porque quando a gente coloca água no carbeto, começa a formar, né, aquelas bolhas de gás, e esse gás é o acetileno, que é um gás inflamável. Então, se tu coloca água na pedra de carbeto e vier com um fósforo, ele começa a pegar fogo em função desse gás formado. O quinto método, o quinto e o sexto, são 2 métodos que são métodos com alcino verdadeiro e que servem para aumentar a cadeia carbônica. O que vai acontecer? Se a gente tem um alcino verdadeiro e reage com um composto de Grignard, vai sair o hidrogênio desse alcino verdadeiro e aqui vai entrar MgCl. Esse hidrogênio ele vai para o alquil, que é lá do composto de Grignard. Então, se aqui fosse um etil, com o hidrogênio formaria um etano. Nesse caso, como é um metil, com o hidrogênio forma um metano. Depois disso, né, depois que a gente forma esse composto de Grignard com a ligação tripla, para aumentar a cadeia, esse composto ele é reagido com aleto de alquila, e o que vai acontecer aqui vai ser uma dupla troca. O Cl vai vir aqui com o MgCl para formar MgCl2, e aquilo que é o substituinte alquila do aleto vai entrar no lugar do MgCl, formando essa cadeia maior. Então, aqui a gente tem 3 carbonos, e aqui eu tenho um alcino, composto final, com 4 carbonos. Então, esse método, se eu quisesse com 5 carbonos, por exemplo, aqui poderia ter sido usado CH3CH2Cl. Daí, aqui no lugar do Mg, ia aumentar um quê? Um CH2CH3. Então, eu ia ter 5 carbonos. A gente vai usando essa reação para fazer alcinos de cadeia maior. A mesma coisa esse método, que é o método do alcineto de sódio. Ele também vai servir para aumentar a cadeia do alcino. Na primeira etapa, o alcino verdadeiro reage com sódio metálico, vai sair o hidrogênio desse alcino verdadeiro, e no lugar do hidrogênio vai entrar o sódio, e vai formar gás hidrogênio, né? Vai deslocar o hidrogênio.
Na segunda etapa, esse composto aqui, que é chamado de alcineto de sódio, ele reage com um composto, um haleto de alquila, vai juntar o Na com o Cl, e aquilo que está no Cl, o resto da cadeia, vai se ligar no composto aqui no nosso alcino, no lugar do sódio. E aí, com isso, a gente consegue aumentar a cadeia do alcino.